A gente vai conversar agora com um professor que eu falei, quantos cursinhos mesmo você trabalha? Ele quase que perde a conta e está sempre na estrada por aí, mas tem energia boa enquanto a gente tem essa idade, acho que é um pique total. Eu estou falando do professor Bruno Scusiato, falei, tem que caprichar nesse sobrenome italiano que a gente não acerta, mas que atua no curso Águia de Pato, de Cascavel e de Beltrão, além do ProMaster em Ponta Grossa, Lobo de Guarapuava, Irati e Dinâmico em Castro, e atua desde 2012 nos pré-vestibulares. E aí, como que você faz com essa maratona? Você é um atleta da educação. Na verdade, um atleta da educação Professor sedentário, potencial, né? Não é? E aí, no carro, viaja à noite, como que você faz para conseguir Normalmente é cada dia em uma cidade. O avião não funciona, não funciona. Essas cidades aqui, tudo transporte rodoviário. Daqui a pouco você precisa de motorista particular, em função da Na verdade, os motoristas nem pedem mais minha identidade. Quando chegam no rodoviário, já me conhecem tudo. Já está chegando o professor, aí está na hora de levar... Então, o professor atua na área de... A matéria dele que é redação, né? Que é sim, específico. Sim. O Colégio Águia de Pato Branco e Beltrão tiveram o primeiro lugar, a gente sempre fala aqui que com certeza é um orgulho, é uma honra, né? Na média do Enem de 2017, que é uma super mega conquista. E a gente quer saber um pouquinho, que a gente já conhece parte da família Águia, do segredo, da dinâmica, do que rola com essa equipe de professores para conseguir isso. A gente sabe que é muito empenho, muita dedicação e conhecimento, né, professor? Isso também cabe a você, com essa matéria que provoca muito estresse e adrenalina quando chega perto dos concursos, né? Na verdade, a redação ela vem na contramão das outras disciplinas, então, porque é a única disciplina que você precisa escrever. O resto você tem provas vestibulares que são discursivas, obviamente, mas a maior parte dos vestibulares são provas objetivas. Então, você marca X, você soma, claro. Você não precisa produzir um texto, né? E sabendo, por exemplo, como que o mundo hoje, a tecnologia é que a maior parte das vezes a gente pega e escreve pela tela de um celular, por um computador, por um tablet, tudo abreviado, esse tipo de coisa, exatamente. A redação ela vem meio que na contramão dessa questão aí, né? Então, e hoje a redação é a importância maior dentro de uma prova de Enem, por exemplo, tem um peso... São 1000 pontos, né, possíveis, as médias a nota, na verdade, a moda que a gente fala, aprendi com o professor Sander do Águia, não é média, né, é a moda, né, a nota mais comum, nos últimos Enems é na casa de 550, 580, ou seja, praticamente metade da nota. É muito pouco, pensando numa redação que o Enem vai completar 20 anos este ano, tá? Então, em 19 edições, por exemplo, sempre um tema social, um tema, por exemplo, que permite o aluno argumentar, ter uma visão histórica, sociológica, até a parte da própria cultura dele, muitas vezes, de mundo, e mesmo assim o desempenho das redações do Enem, no geral, no Brasil, são muito abaixo da expectativa. Tá, e isso se deve a quê? Quais as dicas que você dá, por exemplo, para que aconteça que o aluno tenha um desempenho bacana, que se saia bem na redação com uma média legal? Tem algumas dicas essenciais? Tem. A primeira é conhecer a prova do Enem. Né? Pensar que os temas da redação do Enem são temas brasileiros, são recortes temáticos. Ano passado, a inclusão do surdo na educação, a persistência da violência contra a mulher, a publicidade infantil. Que cria um questionamento. Cria um questionamento. A questão da dissertação do Enem é questionar, porque lá na conclusão você tem que achar uma intervenção para o tema, ou seja, uma solução, falar quem vai fazer, como que vai ser aplicado. Então a grande dica é olhar as propostas antigas, estar ciente que é uma proposta social, tá? E brasileira. Entendi. Né? O que então leva a ter uma bagagem maior e um desempenho bacana, é o que seria? Muita leitura? Leitura tanto da factualidade, que é o jornalismo, as notícias do dia a dia, por exemplo, acesso à moradia, a proliferação da questão do sarampo no Brasil, a questão das eleições, a tecnologia no dia a dia do brasileiro. E, além disso, por exemplo, praticar a escrita, enfim, principalmente
é a disciplina de História e Sociologia, que os temas, como são temas sociais, te dá um grande respaldo, por exemplo, você ir para uma questão histórica. Veja só, você pega um exemplo de vacina, campanha a revolta da vacina no início do século XX, né? Vai falar de moradia, a própria Constituição, por exemplo, defende que todo mundo tem que ter acesso à moradia, o que aconteceu em São Paulo no primeiro semestre, o desabamento daquele prédio no Largo do Paissandu, esse tipo de coisa. Então, o aluno, a história, a sociologia e mais a atualidade. Ajuda Você bastante. observa que houve um avanço em função até da própria idade para o Enem, para o vestibular, de maturidade, de opinião formada por parte dos alunos? Essa bagagem e a estrutura do AG oferece para o aluno? Sim. Desde o primeiro ano do ensino médio, né, na parte de redação, se pega muitos textos críticos, textos bons. É uma geração diferente, né? É uma geração, por exemplo, que há 20 anos, há 15 anos, por exemplo, nós não tínhamos, que é exatamente uma geração que consegue ter acesso fácil por exemplo, a atualidade, por mais que tenha uma proliferação de notícias falsas, que é um problemão aí, os chamados fake news, mas assim, são normalmente alunos críticos, alunos que estão interessados. E o que ajudou isso também é a questão da leitura, né? Muitos desses alunos foram bombardeados por best-sellers, né? Até mesmo os youtubers fazem um trabalho interessante, ali até os 15 anos de idade é bem interessante. O aluno que tem contato com isso normalmente tem desperta mais para uma criticidade, é o que eu sempre falo nas aulas, não ser vaca de presépio, né? Não dizer sim para tudo, questionar mesmo. Mas tem um pessoal muito bom, assim, essa geração ela tem, lógico, seus problemas, mas eu vejo que ela é muito mais, ela não é alienada, ela tem todos os parâmetros exatamente para... E todas as condições para avançar. Sim, né? A própria internet revolucionou. Com certeza, que tem inúmeros subsídios, né? É só focar e buscar, né? Ter o interesse, a busca realmente. A redação dos vestibulares, UniOeste, o FPR, o Unicentro, tem alguma diferença? Tem. Dicas diferentes? Tem. O Enem, como eu falei, é uma dissertação de 20 a 30 linhas, tem que fazer uma intervenção para o tema, é um tema social brasileiro. A UniOeste, por exemplo, Federal do Paraná, vão mais para artigos, que são textos jornalísticos, que é o artigo de opinião, que é tradicionalíssimo nos veículos informativos aí. E são temas normalmente que partem para uma polêmica, né? Vamos entender a polêmica, sim, por exemplo, assunto político. No passado, na UniOeste caiu sobre depressão entre jovens. A Federal do Paraná perguntou recentemente para o candidato se posicionar se ele era de direita, esquerda ou de centro, né? Então, assim, a diferença está aí. Daí o aluno tem que tomar cuidado para não ser um clichê, para não generalizar, sabe? Conseguir ponderar muito bem os argumentos ali. Aí precisa de bastante leitura mesmo, de bastante participação nas aulas. Principalmente este ano, que é um ano de uma decisão forte em termos de política, né? Sim. Um ano de eleições e tudo, e acho que isso vem muito, precisa estar bem antenado a própria questão da eleição no Brasil, a própria Copa do Mundo da Rússia, né? O que aconteceu lá, o que está acontecendo na França, por exemplo, uma série de coisas. Então, sim... Esses movimentos todos. Todos esses movimentos. O que acontece nos Estados Unidos no momento, esses movimentos reacionários, por exemplo, né? Tipo uma espécie de um neonazismo, racistas, enfim, esse tipo de coisa aí chama atenção para esses vestibulares. O caminho a percorrer, então, que é uma dica bem bacana, de repente você sempre dá uma canalizada assim, é isso? Qual é a ajuda do professor? A ajuda do professor normalmente no Águia, tudo que a gente fala em redação, a gente tem a grata surpresa de aparecer nas provas. E não é bola de cristal, é exatamente a leitura do dia a dia. Né? O aluno que vai passar no vestibular, o aluno que vai ser bem sucedido no Enem, é aquele aluno que estuda, que está presente na aula e está bem informado. Agora a gente tem Enem agora quando? O Enem é nos 2 primeiros finais de semana de novembro. E agora é tempo de vestibular ainda? Temos o vestibular da Unicentro agora, virando para setembro, né? Metade do mês de setembro. Daí, outubro tem primeira fase da UFPR, começo de novembro tem Enem, tem segunda fase do Federal do Paraná, tem UniOeste, enfim. É a maratona. Tem a maratona. Agora começa aí, esse parte final de ano é a parte de
cansaço, maratona para os alunos, para os professores, enfim, para todos nós. De muito gás, de muita adrenalina, de muito boas energias. Como é a maratona sua e de demais professores que vêm de fora. Hoje você faz aula aqui? Tenho aula, na verdade, começo lá em Beltrão, com análise das obras literárias da Unicentro, e depois eu volto para Pato Branco para fazer aqui no começo da noite. Boas energias para você, viu? Muito obrigado. Boas vibrações. Obrigada, professor. A gente vai se encontrando aí no decorrer do período, tá bom? Obrigada, sucesso.